Hoje eu vou falar mais uma vez sobre o tema da autossabotagem, da procrastinação, preguiça, falta de força de vontade, e dizer que tudo isso tem cura. O ser humano, ele não é por natureza procrastinador, autossabotador. Ninguém por natureza é uma pessoa preguiçosa, ninguém por natureza é uma pessoa com falta de força de vontade. A nossa natureza verdadeira mais profunda, ela é uma natureza de abundância, de prosperidade, de ação, de fazer o que precisa ser feito. E quando você se pega nesses estados negativos, né, de procrastinar, de estar com preguiça, de se auto-sabotar, de não fazer aquilo que tem que ser feito, significa que existem emoções negativas, programas instalados na sua mente, no seu inconsciente, que acabam gerando esse tipo de problema. Então, a preguiça não é um problema, a preguiça é um sintoma. A falta de força de vontade não é um problema, ela é um sintoma de que existem emoções negativas a serem tratadas. E tudo isso, né, procrastinação, preguiça, falta de força de vontade, tudo isso é tema que está dentro do tema autossabotagem, do tema mais abrangente, autossabotagem. Então, o que seria procrastinar? Procrastinar é você fazer coisas menos importantes na frente de coisas mais importantes. Ou, né, deixar de fazer aquilo que é necessário fazer, às vezes é uma obrigação que você tem que fazer, às vezes é uma conta que você tem para pagar, ou um relatório que você tem que entregar, alguma coisa importante para o seu trabalho, e você não faz, ou para a sua vida pessoal, e você não faz, e você faz coisas menos importantes. Às vezes coisas que também são importantes, mas são menos importantes, outras coisas que são completamente sem importância nenhuma, como ficar, sei lá, horas e horas olhando os grupos no WhatsApp, olhando coisas no Facebook, enfim. E o tempo vai passando e você não faz aquilo que precisa ser feito. Às vezes a pessoa está, né, com duas tarefas que têm uma certa importância. Vamos supor que você queira arrumar o seu quarto, está uma bagunça e você nunca arruma lá a documentação que tem lá no seu quarto, nos armários, e você precisa dar um jeito naquilo. E aí você vai adiante, você vai procrastinando, você nunca não arranja tempo para fazer aquilo e vai deixando para depois. Aí aparece um outro projeto mais importante, você tem que entregar um relatório na semana que vem, eu tenho que planejar uma aula, eu tenho que fazer alguma coisa assim mais importante no seu trabalho. E aí, ao invés de você fazer essa tarefa mais importante, dá vontade de você arrumar a bagunça lá do quarto, dos documentos, que também são importantes, mas que não está ali naquela prioridade absoluta. Então, a gente se auto-sabota quando a gente faz alguma coisa que nos prejudica, ou quando a gente deixa de fazer alguma coisa que poderia nos ajudar. Então, no nosso dia a dia, a gente faz escolhas, muitas vezes, que a gente sabe que não são as melhores. Às vezes a gente nem sabe, às vezes é tão inconsciente que você faz uma escolha e nem percebe que aquela escolha é ruim para a sua vida. Você faz aquela escolha e aquela escolha, né, se alguém olhar de fora, ela vê nitidamente que não é o melhor caminho, que não é um caminho saudável. Isso é muito fácil de ver, por exemplo, na questão de saúde, né? Então, tem comidas que você sabe que você não deveria comer em excesso, mas aí você vai e come. Pessoas que têm vícios também, né, com drogas, elas sabem que não deveriam, que aquilo faz mal para a saúde, que o cigarro faz mal, que aquela droga vai fazer mal para ela, mas mesmo assim ela consome. Então tem um processo sabotador mais intenso, que é mais forte do que a nossa mente racional, mais forte que o nosso intelecto, né? A autossabotagem, ela vai além da mente racional, ela tem a ver com o que está gravado no nosso subconsciente. Quanto mais lixo emocional a gente carrega, né, o que são esses lixos emocionais? Emoções negativas do passado, todas as que você vem carregando ao longo da sua vida, né, traumas, sentimentos de rejeição, de abandono, mágoa, raiva, tristeza, culpa de situação do passado. A culpa é um sentimento extremamente sabotador porque ela faz você se autopunir. Quando você fez alguma coisa no passado que você carrega a culpa por isso, naturalmente você vai buscar maneiras de se autopunir, fazendo escolhas erradas, não se sentindo merecedor de alguma coisa, e isso vai fazer com que você faça escolhas, haja ou deixe de agir de maneira a se prejudicar. E esse prejuízo pode acontecer nos relacionamentos, pode acontecer na sua saúde física, pode ser no financeiro. As pessoas tendem a se sabotar, né, às vezes mais em uma área e menos em outra, e todo mundo, em maior ou menor grau, sofre com autossabotagem. Quando a gente vai se autoconhecendo
descobrindo a negatividade que a gente guarda e limpa essa negatividade e trabalha, né? Por isso que eu ensino a técnica da EFT, né? Para limpar a negatividade que nós carregamos, naturalmente você vai passando para níveis de autossabotagem na vida menores do que aqueles que você tinha anteriormente. Então, eu lembro de um caso que eu atendi há muitos anos atrás, né? Um rapaz que me procurou porque ele sentiu uma preguiça enorme, ele não conseguia levantar cedo para trabalhar, apesar de gostar da profissão. Então, normalmente quando a gente gosta do que a gente faz, né, dá vontade de acordar cedo, de fazer o que tem que fazer, mas ele não conseguia. Então o trabalho dele não fluía. E ele morava ainda com a mãe na época, né, depois ele saiu de casa, casou, mas ele morava ainda com a mãe na época, e a mãe chamava ele de preguiçoso, porque ele não dava conta dos compromissos. E o trabalho dele tinha tudo para fluir. E aí, fazendo um trabalho emocional com ele, a gente descobriu algumas situações de rejeição do passado que ele carregava. Né, foram surgindo lembranças de situações de rejeição, né, com relação ao pai dele. O pai dele falava que, por ele não ser estudioso, que os irmãos iam ser bem-sucedidos, que ele não ia ser. E uma vez até falou que ele ia ser cortador de cana, que os irmãos iam ser doutores e ele ia ser cortador de cana. Então ele carregava uma profunda carga de rejeição de experiências que ele vivia da relação com o pai. No momento que a gente tratou essas memórias e limpou essa carga emocional, ele, alguns dias depois das sessões que a gente fez, ele ligou para mim bem espantado, falando que simplesmente começou a acordar cedo, começou a ter energia para ir trabalhar, começou a marcar com os clientes, começou a fazer tudo que ele não conseguia fazer antes. E ficou sem entender, né? Mas, André, por que isso aconteceu? Como é que, de repente, eu era uma pessoa preguiçosa e, de repente, eu passei a acordar cedo e a ter vontade de fazer as coisas? E aí eu expliquei para ele o processo. É porque aquela carga emocional de rejeição é o que estava travando a sua vida. Aquela carga de rejeição fazia você sentir preguiça, fazia você sentir não merecedor, fazia você dormir até tarde, tirava a sua energia. No momento que limpou aquilo, a sua vida começou a destravar. E aí nós trabalhamos outras questões também que ele carregava, né, outras emoções, e assim a vida profissional dele deu um salto gigante, né? Ele ligou para mim uns 2 anos depois falando que construiu uma casa, que se casou, que saiu da casa dos pais e teve uma filha, e enfim, a vida dele mudou por completo. E geralmente, para você eliminar a autossabotagem da sua vida, ou para você reduzir consideravelmente a procrastinação, não basta apenas curar a emoção de um evento que você viveu no passado, né? Às vezes as pessoas ficam procurando, eu quero aquele evento que causa procrastinação na minha vida. Normalmente é um conjunto de situações que você acumulou. Então, na maioria dos alunos que eu tenho, não é só um evento que vai causar procrastinação, e sim a limpeza de vários eventos, né, que essa pessoa carrega de negatividade. E a gente vai limpando isso, né? As pessoas vão se auto-aplicando EFT e vão se curando dessa negatividade e gradativamente, paulatinamente, ela percebe a autossabotagem diminuir na vida dela. Então, consegue fazer escolhas mais saudáveis sem fazer esforço. Porque quando você limpa o lixo que você carrega, você está sendo acomodado por esse lixo emocional. A verdade é essa, que as crenças que a gente carrega, as emoções negativas do passado, quando elas estão no nosso subconsciente, gravadas, são elas que comandam a nossa vida. Ou elas comandam grande parte da nossa vida. Então é como se você tivesse um monte de vírus rodando ali no seu inconsciente, que faz você fazer escolhas que não são as melhores, que faz você não ter discernimento na hora de escolher um relacionamento, na hora de você priorizar uma tarefa, na hora de você até de você ter uma ideia, porque negatividade bloqueia o processo criativo. Você não consegue gerar ideias, pensar em coisas boas. Ou você consegue pensar, mas não consegue colocar em prática. Ou você consegue pensar, consegue colocar em prática, mas toda vez que você coloca em prática, nunca dá certo. Então, se você não descobrir, se você não começar a limpar esse lixo que você guarda, é muito difícil alcançar aquilo que você gostaria, é muito difícil você ter o sucesso na profissão que você gostaria, é muito difícil você melhorar os seus relacionamentos da forma que você gostaria de melhorar, é muito difícil você melhorar a sua saúde da forma que você gostaria de melhorar. Então, esse tema da autossabotagem é muito profundo, né? E ele acaba afetando a nossa vida em todos os aspectos que você possa imaginar. Então, eu queria que você comentasse aqui embaixo se você percebe a autossabotagem na sua vida. Em que aspectos você percebe? Que coisas você faz que você não deveria fazer? Que coisas você não faz que você deveria estar fazendo e você simplesmente não faz? Se você sofre também com essa coisa de preguiça, de falta de força de vontade, de falta de persistência.
E é muito importante a gente entender isso para não se auto-julgar e para não julgar os outros também, para entender que são processos mais profundos no nosso inconsciente. Quando você não tem noção dos mecanismos que estão por trás da autossabotagem, a tendência é que você também comece a se julgar como uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa fraca, como uma pessoa sem falta, que falta força de vontade, que não tem persistência, que não, sabe, que não consegue colocar as coisas em prática, como se você fosse desse jeito. Na verdade, você não é desse jeito. Você está desse jeito e tem razões para isso. Então, entender isso faz você se auto-julgar menos. Quanto mais você se julga, mais você adiciona negatividade no seu inconsciente e é pior para você. Mais autossabotagem isso vai gerar. Quanto mais você se julga e se coloca para baixo, mais autossabotagem isso vai gerar para a sua vida. Mais procrastinação, mais preguiça, porque é mais negatividade. Você não precisa gerar mais negatividade na sua vida. Você precisa se curar da negatividade que você já carrega e aí a autossabotagem começa a diminuir. Bom, então é isso. Aguarda aqui os comentários, também perguntas sobre esse tema, pode escrever aqui embaixo, e depois eu vou ler e produzir mais conteúdo sobre esse tema